Seja muito bem-vindo de novo a este programa Vidas com Alma, momento que fazemos em parceria com a Canção Nova. Os irmãos São João de Deus têm a possibilidade de poder ocupar este pequeno espaço de tempo consigo para lhe trazer uma nova alma que está aqui hoje connosco, aqui na Cúria Provincial dos Irmãos São João de Deus em Lisboa, e onde tivemos a honra, de facto, de receber uma alma abençoada. É assim, Tibério Zílio, estou a dizer bem? Está certo. Sim, realmente sinto-me abençoado por Deus, mas não desde o começo. É o caminho que o Senhor fez comigo, ou eu tento fazer com Ele. E é uma descoberta interessante. Que bom, que bom. Obrigado por estar connosco. Já vamos procurar um bocadinho mais desta alma abençoada. Antes de mais, agora, como deve de ser, Padre Tibério, muito obrigado por estar connosco. Ou Frei Obrigado. Tibério, qual é a Frei... diferença? Para si, o que prefere? Sim. Frei Tibério salita mais a minha primeira vocação de frade franciscano, de seguir o jeito de São Francisco de Assis, o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, daqui a pouco vamos festejar os 800 anos da aprovação desta regra de São Francisco, que dizia: esta é a regra dos frades menores, viver o Evangelho de Cristo. E, portanto, frei, frade, irmão, diz muito bem para mim a fonte da minha vocação. Padre, porque efetivamente depois no meu discernimento vocacional descobri que estava também chamado e dar a disponibilidade para ser sacerdote, presbítero da igreja, e portanto tenho esta dupla vocação, digamos, mas no frade existe Muito também bem. o padre. O sacerdote, claro, muito bem. Ajude-nos a perceber quem é o Tibério. Isto é, que já nos disse aqui antes que não é o imperador, mas quem é? Quem Sim, de é o fato, Tibério Zílio? quer dizer, eu acho que a minha família tem todas as cartas para dizer que é uma grande família romana, porque o meu pai, César, minha mãe, Justina, meu irmão, o primeiro irmão, Cláudio, Muito e o bem. Tibério, portanto, grandes imperadores, etc. Mas não temos nada a ver com Roma. A minha origem é do norte da Itália, perto de Pádua, numa cidadezinha que se chama Bassano de Grappa, é uma grande, 34, 35 mil habitantes, ao pé do monte Grappa, que traduzido é aguardente, mas não é que produz aguardente. Havia uma destilaria de aguardente nesta minha cidade, etc. E tenho três irmãos, somos quatro, e É o mais novo? É o mais sou o velho? terceiro de quatro, sou o terceiro de quatro. No meio, entre o Cláudio e eu, está uma Corina, uma irmã, e os meus pais muito simples. Minha mãe até estudou muito pouco, foi sempre a trabalhar muito em casa e também fora para manter esta família que cresceu e surgiu rapidamente. Quando o meu irmão mais velho tinha 5 anos e meio, já tínhamos nascido os quatro. Portanto, imagine, minha mãe faleceu há ano e meio, mas obviamente está no meu coração porque aprendi muito dela, que estudou pouco, aprendi a vida e, paradoxalmente, também a fé. Não é paradoxalmente porque ainda não disse nada. Meu pai e minha mãe são católicos, vivem a fé dominical, a prática, nada de excepcional, as orações em casa, nada de especial que possa dizer que tenhamos em casa uma espiritualidade. Mas eu depois fui me apercebendo o que estava dentro de todo o trabalho, o cuidado que ela tinha, mulher de grande fé. E isto ajudou-me, mesmo por caminhos diferentes dos que ela estava a pensar, a enveredar pelo caminho franciscano. Frei Tibério, vou pedir-lhe um regresso à sua infância. Qual
qual era o jogo, o que é que mais gostava de jogar com os seus amigos? Recorda-se Sim, sim. dos seus amigos? Eu tenho 56 anos, portanto vamos a bastante atrás e nos anos 70 não havia grandes jogos. Digitais não havia, de certeza, não é? Isto Não era o computador que o ocupava, de certeza. não havia nenhuma tentação neste sentido. E também brinquedos, poucos em casa, era só uma vez por ano que os nossos pais nos faziam uma pequena prenda, uma espingarda com a bala de borracha, etc. Ou Lego, chama-se Lego, não sei se aqui em Portugal veio aquelas construções, a primeira coisa ferrovia e estação de comboios, mas nada mais. E se jogar muito para a rua, brincava na rua? Exatamente, aqui já estava sim, na nossa altura, eu gostava imenso, era mesmo o contato também pessoal com os amigos, os vizinhos, aqueles que moravam na casa da frente ou de lado, etc. À tarde, eu rapidamente completava o meu trabalho para casa, na escola, e saía para a rua, que não era muito transitada, portanto, estava segura, e jogávamos. Agora, não sei como é que se traduz em Portugal, aos quatro cantos, o jogo, praticamente há pessoas que estão no meio da rua, certo, e quatro que estão praticamente nos quatro cantos, certo? E então havia um apito, mudança, e as pessoas que estavam no meio tinham de apanhar os outros que chegassem. Quem ficava no meio, que não conseguia. E outros também com a bola, o bandeira chinesa, etc, etc. Que nunca tinha fim, porque nunca acabavas de te divertir. E eu vou aproveitar essa sensação que está a ter agora e perguntar-lhe, e é uma travessura que tenha feito daquelas giras de chegar a casa e levar uma reprimenda dos pais? Uma travessura assim daquela, não me diga. Não aconteceu muito, não era já santo, mas portava-me bem, era uma pessoa bastante tímida, até os meus 17, 18 anos estava muito fechado, tímido, mas aprendi dos meus pais a ser fiel. Eis aqui também uma característica que influenciou muito de maneira, e determinou, mesmo de maneira não evidente, a fidelidade. Minha mãe e meu pai sempre me marcaram, me ajudaram a ser fiel a um compromisso. Tomar um objetivo e portanto, aquilo que hoje é difícil, não, para o jovem estudar, etc., para mim era mesmo, gostasse ou não gostasse, era para fazer. E depois gostava, estudando. Portanto, depois, quando dizia, volta para casa àquela hora, estava sempre pontual. Bem comportado. Sim, curiosamente, melhor do que agora. Estou a brincar. Queria perguntar-lhe, quando pensamos na nossa infância, pensamos na nossa casa, pensamos na nossa terra, como o nosso lugar seguro, o nosso canto, o nosso cantinho, para onde voltamos. Ainda agora, com 50 anos, e mais. Uns pauzinhos. Com 50 anos, a sua terra continua a ser o seu lugar comum, o seu lugar seguro, ou já encontrou também em Portugal o seu canto, o canto para poder estar em paz? Os primeiros anos, desde que entrei no seminário, fiz o noviciado, etc., custava-me muito, desejava voltar para casa para rever, sentir o abraço, o afeto dos meus familiares, mas também da minha aldeia, e custava-me muito regressar ao seminário. Gostava daquilo que estava, mas esta separação custava muito. Com o passar dos anos, nestas últimas décadas, já não é assim. Sim, e principalmente aqui em Lisboa, esta última obediência, como nós franciscanos chamamos, por certos aspectos, e não me entenda mal, custa-me mais voltar para casa do que estar aqui.
Porque de fato sinto que Chelas, onde já estou a antecipar alguma coisa, mas é a minha casa. Permaneço afeto pelo meu pai, pelos meus irmãos, agora com a tecnologia, Mais fácil. videochamada, etc. Sim, sim, aproxima bastante coisa, mas sim. É o único religioso na família ou Deus roubou mais alguém à sua família? E a expressão é só para brincar. Sim. Sim, sim, é oportuna esta expressão porque na minha família aconteceu mesmo assim. O primeiro irmão, Claudio, Dom Claudio, em italiano quer dizer padre Claudio, não é bispo ainda, entrou no seminário inesperadamente. Ele fez o seu caminho de discernimento, mas silencioso, sem dizer nada em casa. A certo ponto, estava a trabalhar na fábrica. E depois do meio-dia, depois do almoço, antes de voltar para o trabalho, chamou a minha mãe, eu lembro-me que andava por aí, e disse: mãe, entro no seminário. Para minha mãe foi mesmo um choque grande e não se dava paz. E entrou, agora há 35 anos que é sacerdote, feliz, na diocese de Vicenza, in Itália, no Nordeste. E quando depois aconteceu comigo. Aconteceu comigo, é uma boa expressão. Pode pensar, tá bem, já estava preparada, mas não, porque o fato de não apenas, no começo nem sequer pensava o sacerdócio, pensava, mas para ela entrar numa comunidade de franciscanos, ela tinha a ideia, são aqueles pobres que andam de sandálias, coitadinhos, vão pedir esmola, etc. Era esta a imagem dos franciscanos que a minha mãe tinha. Eu digo, meu Deus, todo o meu trabalho para criar um filho, Tibério, depois tinham predileção para mim. Geralmente é o último, Muito bem, o último muito bem. filho, mas na minha família a minha mãe tinha uma predileção para mim, terceiro. E disse, não, vou perder o filho. E saiu com uma expressão pouco feliz, disse, Como é melhor, em italiano? Diga-nos em italiano qual é que foi a expressão. a expressão meio, espera, agora é difícil de recuperar. Meio morto que frate. Melhor, Sim, traduz-se, claro, claro. porque para ela era mesmo uma perca. Mas depois de alguns anos Percebeu que tinha ganho um tesouro. agradeceu muito a Deus por Ora, ter muito bem. dois filhos padres. Muito bem, muito bem. Nós estamos a transitar agora para um outro registro de perguntas, mas eu não resisto a fazer-lhe aqui uma. Não é uma maldade, porque na verdade é uma pergunta para que nos ajude a escolher. Se tivesse que escolher entre estas duas fotografias, e eu pedia para mostrar para ali, para a câmara, depois vendo e depois nos ajudasse a escolher, qual dos dois é que escolhia? São João de Deus ou São Santo António de Lisboa? Está muito bem. Digo, olhando para as fotos, à da esquerda, portanto, São João de Deus. São João de Deus. Fate bene Mas não é atraiçoar a Não minha é. ordem franciscana. Mas depois, se calhar, temos tempo para Sim, exatamente. explicar também o porquê. Sim, vamos fazer isso mesmo, por favor. E se calhar até pedia que guardasse aí consigo para o ir inspirando também de alguma forma. Eu não resisto, antes de sair daqui deste tema, de lhe fazer uma última provocação, assim, mais de outra forma, porque na verdade a cozinha italiana e a cozinha portuguesa, e como bom italiano, não tenho dúvida que também cozinha. Por acaso nunca tive lamento. Eu ia perguntar qual é que era a última coisa que cozinhou, mas não. É uma massa, claramente. Por acaso, nos conventos, fiz trabalho manual infinito, quer fora, mesmo que não tenha especialização na jardinagem, mas e também técnica, etc., martelo, etc., ferramenta, etc. Lavar roupa, também passar a ferro, engomar tudo, limpar. Na cozinha nunca tive. É como aquele
aquele cego e paralítico da piscina de Bethesda que tenta ir lá, mas os outros chegam primeiro. Assim, para preparar, quando precisarmos alguma refeição, etc., os outros irmãos da minha comunidade são sempre mais prontos e também mais capazes, que vão pronto a... Eu fico lá, sem nunca ensaiar, experimentar, mas dizerás como é bastante bem, omelete, massa, se é um bife, mas Portanto, não ficamos com fome se formos não, convidados não, por não. si. Fica garantido. Mas o prato que mais eu posso conseguir, que pode ser bem, é efetivamente massa com vários molhos, etc. Se isto Perfeito, para perfeito. nós é vida diária. Queria perguntar-lhe agora sim sobre a sua vocação, porque falou-nos do momento em que o seu irmão disse que queria ser sacerdote ou que queria ir para o seminário. E o Frei Tibério, como é que foi este momento de... Porque pensou, bom, isto vai ser mais fácil, e depois chegou ao momento de contar e houve muita mexida nos intestinos. Sentiu aqui tudo a remexer? Houve muitas borboletas? Foi bastante singular a minha vocação, porque eu nunca procurei, sempre estava na minha cabeça casar. Era natural para mim casar, porque, como eu lhe disse, meu pai e minha mãe sempre procuraram criar-nos e já preparar um futuro. Todos fomos, depois do segundo ciclo, a trabalhar. Juntávamos também o dinheiro dos nossos ordenados, etc. E compramos também alguma casa, etc. Já em perspectiva, etc. Faltava só a namorada, ou o namorado Sim, claro. para minha irmã. Entretanto, as coisas saíram de maneira diferente do projeto dos meus pais. Eu só procurava ser feliz, trabalhava também na fábrica, eu também, na mesma do meu irmão. Portanto, o bichinho, se calhar, estava dentro mesmo da fábrica, o bichinho vocacional. E, a certo ponto, fiz uma experiência, eu sentia que procurava algo. Do ponto de vista profissional, estava bastante contente, mas a minha vida não estava, a minha alma Sim. não estava assim tão calma, serena. E então aproveitei, por acaso, fazer uma experiência de voluntariado, juntamente de uma obra de assistência a deficientes mentais e também físicos. Foi muito boa. Ajudou-me a perceber que a vida é realmente dar. Dá e recebes muito mais daquilo que dás. O ano a seguir, que foi em 1989, eu tinha 21 anos, tive a possibilidade de fazer uma experiência de espiritualidade franciscana em Assis. Nunca tinha estado em Assis, nunca tinha conhecido São Francisco. Bom, juntamente com amigos. Mas isto foi a sua paróquia? Não. Na minha paróquia, não. Ficou-me esta dúvida. Qual é que foi o interruptor, não é? O que é que fez isto? Porque, naturalmente, temos que ter alguém que... Sim, sim. Okay. Então, na minha aldeia, chama-se Rosa, havia uma congregação de freiras às quais fui perguntar, mas elas não tinham experiência deste tipo, então enviaram-me, porque tinham conhecimento de irmãs franciscanas, elisabetinas, que não existem. Mas o Frei Tibério levou a sua preocupação espiritual do género... Eu estou aqui a sentir qualquer coisa que diferente. Não? Não. Ainda não havia nada, mesmo nenhum sintomas ou sinal, que pudesse brotar algo de coisa. Foi mesmo um por acaso, fui lá com toda a liberdade e ingenuidade, e em volta de 2 dias, então, segunda-feira, daquele agosto de 1989, desci com este grupo, 45 jovens, em Assis. Comecei a frequentar esta experiência com jovens de toda a Itália, de todo o país. Éramos 140, 150 ao todo.
quarta-feira, um frade aproximou-se e disse: Nunca pensaste tornar-te frade? Eu disse: Não. Pensa. Você não acredita, mas sexta-feira, portanto, em volta de 2 dias, eu andava um bocado assim. E por que não? Perguntava. Foi só uma pergunta. E só uma vez. Sexta-feira, antes de nos irmos para casa, vários jovens manifestaram o desejo de entrar em convento. Eu disse, mas esta deve ser a minha vida também. E fui ao microfone dizer, anunciar todos, estava a tirar o curso de enfermagem, eu vou entrar no convento. E assim foi. Se me perguntar, mas por que não sei. Ainda hoje não sei qual é. Mas sentia grande paz, grande alegria, que para mim não havia outra hipótese. Era só... Que interessante, que interessante. De facto, nós às vezes achamos que uma palavra é pouco, mas não, uma palavra é o suficiente. Uma palavra é o suficiente. Já levam 34 anos e não estou arrependido, apesar das dificuldades, confusões. Esta é a altura de lhe perguntar então, é aqui que se sentiu abençoado? É por isto que a sua alma é uma alma abençoada, como lhe perguntámos? Ainda não. Então ainda não. Então ainda faço outra pergunta que eu acho que temos ainda há algum tempo. Está tudo certo, fez um caminho, eu imagino que esse caminho tenha sido bastante interessante, até porque o seminário provavelmente não era igual ao ambiente de casa, e aproveitando este caminho, não é? Levando já esta sensação do que foi o seu percurso dentro do seminário, eu perguntaria, e no momento de decidir ser religioso, no momento de fazer os seus votos, ou no momento, se calhar até antes, não é, de entrar para o noviciado, sentiu que estava a dar um passo em falso, isto é, será que é mesmo isto que eu quero? Quer dizer, eu disse que sim, mas isto está tudo tão depressa, e se amanhã eu pensar uma coisa diferente, como é que vai ser? Estas sensações vieram ao espírito ou foi uma certeza desde a primeira hora? Não, disse muito bem. Nós é que pensamos e gostaríamos que o caminho fosse sempre liberto, etc. Mas já o segundo ano de postulandato, já percebi que a vida comunitária não é assim tão fácil, viver em 3 irmãos e, portanto, a limitação dos outros, os meus limites, portanto, isto. Mas não foi a dificuldade maior. A dificuldade maior encontrei-a no 3º ano depois do noviciado, portanto, no meados da formação filosófica teológica, fiquei completamente desnorteado. Não percebia, sentia que não podia dar um passo à frente, mas ao mesmo tempo não conseguia dizer, volta atrás, de maneira que estava numa situação em que qualquer decisão que tomava não estava correta, e ficar era um grande sofrimento interior, espiritual, etc. Até que o padre espiritual tentou um pouco, mas precisei também do psicólogo para perceber mais também no interior de mim. Para clarificar, não é? Sim, sim, sim. E durou este período vários meses de sofrimento, que me perguntava, mas senhor, trouxeste-me até cá para fazer o quê? Para ficar... e depois, aos poucos, como um nevoeiro, derreteu-se e fiquei mais sólido, penso eu, nas raízes da convicção de continuar. E depois, de vez em quando, acontece sempre, perante alguma dificuldade, obstáculo ou divergência daquilo que acontece, esta crise maior ou menor. A vida da comunidade também tem isto, não é? São pequenos desafios diários, como na vida de qualquer um, não é? E percebi 2 coisas. Primeiro, é natural assim. Caso contrário, não há crescimento. Segundo, se enfrentarmos com esperança, estas crises nos ajudam a fortalecemos-nos. E as comunidades religiosas, e às vezes as pessoas têm uma noção contrária, são casas com pessoas, portanto os religiosos nem são todos santos, imagino que alguns são, serão eventualmente menos do que Deus quererá, mas todos em esforço, todos a tentar seguir esse caminho, mas são pessoas com as suas dificuldades e com os seus caminhos, não é verdade?
E esses caminhos são feitos de encontros mais vezes do que de desencontros? Sim, sim. Nós achamos que sejam desencontros, mas são aqueles que te ajudam realmente a crescer. Vejo na vida, eu aprendi, acho que aprendi a estar aberto a todos, dialogar com todos, mesmo com aqueles que têm uma opinião, estão num estado de vida diferente, etc. Porque o diálogo me ajuda sempre a, primeiro a exprimir quem sou, a minha identidade, e ao mesmo tempo enriquecer-me com muitas coisas boas que estão no outro. Apesar de não aceitar a opinião, não aceitar, de não me identificar com o outro, Algumas. mas, portanto, o encontro procurado no diálogo, o desencontro, aquele, para mim é sempre, afinal, algo de positivo. Muito obrigado. Eu vou pedir uns momentos, porque nós vamos só fazer aqui uma pequena pausa. Um abraço a todos os que nos estão a ouvir. Não vá para muito longe, porque regressamos já já. Até já. Até já. Seja muito bem-vindo de novo aqui a esta interessantíssima conversa com o Frei Tibério Zílio, que a quem agradeço muito por ter trazido a sua alma abençoada aqui junto de nós. Deixámos duas coisas penduradas há pouco. Uma pergunta que lhe vou fazer agora, e a outra, esta escolha que temos aqui em cima da poltrona. A pergunta que lhe faria é, no momento em que teve que assumir os seus votos perpétuos, portanto, a obediência, castidade e pobreza, a pergunta que eu lhe faço é: qual deles pensou logo, este não vai correr bem? Qual é que é o voto mais difícil? Qual é que é o voto mais difícil ainda hoje de... A obediência, mas também a castidade não é fácil, numa reta relação com todos, mas principalmente a obediência, porque por palavras somos fáceis de dizer, eu faço tudo aquilo que for necessário, mas de fato, na minha cabeça, no nosso coração, faço tudo aquilo que for necessário e que estou disponível. Portanto, temos esta ambiguidade, pelo menos às vezes, ainda hoje, Tem a ver com o compromisso, porque tem a ver com o compromisso, isto é, eu quero perguntar, no fundo, quando eu sou obediente, mas podem não ter o meu compromisso, isto é, eu faço porque sou obrigado, mas não porque eu sinto que... Ou também uma disponibilidade parcial. Só nesse sentido, não estou disponível a fazê-lo desta maneira. Sim, e São Francisco conhecia muito bem a alma, o ânimo humano, porque muito insistia nisto. E dizia que o verdadeiro frade deve ser como um saco vazio. Tu mexes, mexes, colocas no chão, não se mexe. Coloca aqui, vem aqui, obediente. E não faz nada de sua cabeça, mas isto não vai contra a nossa vontade, mas quer dizer, a vontade da disponibilidade, de Deus é maior, mais importante do que a tua. Portanto, este é o aspecto principal. Bem, Frei Tibério, eu não posso deixar de lhe perguntar uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, porque tem a ver com esta diferença de linguística, não é? É verdade que o italiano não é assim tão diferente do português, ou o português do italiano, se nós quisermos, e se nós não quisermos. A língua pode ser uma desculpa interessante para resolver alguns problemas de má comunicação. Não percebi, se me fiz entender. Não me fiz entender, provavelmente. A língua, a diferença da... Sim. Aqui em Portugal? Sim, no fundo, eu vou dizer de outra maneira, se já utilizou o facto de ser italiano e não percebi, e dizer, não percebi muito bem para sair de alguma situação mais... Não, neste sentido não. Eu prefiro sempre ser frontal, no sentido também honesto de dizer as coisas. Isto não tira o fato de que, ok, há sempre uma alma de criança que tenta fugir, etc. Mas geralmente não, sinto que é um bocado a responsabilidade, portanto, mas, ok, pecados, uns poucos pecados tenho também, portanto, mas geralmente não.
que a minha pergunta era um bocadinho mais provocadora porque na confissão. Porque, obviamente, quando ouve os portugueses têm muitas diferenças linguísticas, não é? E nem sempre se percebe bem, não é? Portanto, é mais fácil perdoar quando não se percebe tudo. No começo é assim porque de fato quando vim para cá, para Portugal, aprendi bastante bem, era fácil falar com E já veio celebrar a frade, missa. já veio frade, ou já veio sacerdote? Sim, já frade e sacerdote, sim, Frade sim. sacerdote. O sacramento mais difícil para celebrar é mesmo porque estou eu sozinho, não posso pedir a tradução, etc. Mas houve a história ainda mais engraçada do que a minha experiência do outro frade que teve a confissão com com uma rapariga que era gaga. E ele, este frade, estava ali, não tinha todo o vocabulário, etc. Então, esta rapariga, antes de se confessar, disse: Olha, eu sou gaga. E ele disse: Meu Deus, não te preocupes, Deus é grande, perdoa tudo. Depois percebeu que gaga quer dizer, né? Sim, muito bem. Portanto, muito bem, esta é uma muito forma bem. para se desrascar Sim, sim. perante as dificuldades, etc. Mas nunca sentiu essa necessidade de ter que usar a língua para dizer está tudo resolvido, não há problema nenhum. não estou, Recordo. neste caso, não. Muito bem. Fale-nos de si, por favor, e falando de si, daquilo que é hoje a sua missão. E eu brincava dizendo, se quiser começar por dizer-nos porque é que escolhe São João de Deus, mas também o seu hábito é cinzento. Nós pensamos que os frades franciscanos têm o hábito castanho. Já vimos que traz, eu vou dizer assim, se não se importa, uma corda com uns nós. O que é isto que estamos a ver? Que hábito é este que nos traz? Então, sim, por vezes na brincadeira, ai, enganei-me com o detergente de lexívia. Não, São Francisco, quando começou a sua vida religiosa de consagração ao Senhor, escolheu uma coisa muito simples, que parecesse mesmo a cinza, terra, para dizer a simplicidade, com a forma da cruz, ok? Mas de material de cor. Por isso, daí que vem o castanho, mas também o cinzento. E, de fato, a nossa família franciscana, frades menores conventuais, são 3 famílias que têm a mesma regra franciscana. Ao longo da história houve divisões, mas estamos muito unidos entre nós neste tempo. Então, bastante, Sim, não é? e principalmente os frades menores frades menores capuchinhos têm mais o castanho, apesar de ter um vestido um bocado diferente. E nós tínhamos o preto. O preto, tínhamos o cinzento, mas na altura do Napoleão, que matava a todos, principalmente os religiosos, muitos morreram mártires entre os conventuais. A um certo ponto, praticamente mudaram a cor de cinzento para preto para se confundir com o clero secular. Só ficava este aqui, que ainda hoje é um sinal, este cinto símbolo, é um sinal de franciscano. Freiras, frades, etc. Quando tem isto, pode mudar a cor, pode mudar o estilo, mas quando vem isto, diz, é franciscano. Entende? E, portanto, depois de Napoleão morreu, entretanto os freis continuaram com o preto, até há poucas décadas em que estamos a retomar esta cor cinzenta. Repito, tem o significado de cinza. Da aproximação à terra, não é? Sim, exato. Ao pó que retorna. Há um gesto que Francisco também fez perante Santa Clara, as irmãs que gostavam de ver a sua presença, etc. E ele foi lá, não disse nada, e simplesmente pegou na cinza e colocou na cabeça para dizer: esta é a minha grandeza, vocês querem ver-me, não, porque eu sou um santo, etc. Muito bem, a minha santidade é como cinza e, portanto, não é a mim que tem de olhar, mas a Deus. Acerca dos nós, sim, é como em Itália existe, aqui em Portugal ainda não perguntei. Quando eu tenho de me lembrar de alguma coisa,
faço um nó no lenço que ponho. De maneira que, quando vou no lenço, pego no lenço, há um nó. Ah, ok. Muito É para bem. me lembrar. Para lembrar, um lembrete. E dos três votos, como dizia muito bem, da pobreza, castidade e obediência. Portanto, pode ser como um lembrete da minha consagração ao Senhor, que além dos três votos, quer dizer, unanimemente, uma vida doada ao Senhor e principalmente na caridade, que é por isso que indicava Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. Isso mesmo, isso mesmo. E nós cuidamos Isso mesmo. o corpo de Santo Antônio na Basílica de Santo Antônio em Pádua, é a nossa mesma família franciscana. Mas muito temos de agradecer a Portugal, que deu o nascimento. É o santo para nós da caridade e do Evangelho. Mas nesta imagem, claramente, São João de Deus é mais expressivo na parte da caridade. E por que é que escolhi São João de Deus? Não é para mudar de congregação, mas porque, efetivamente, aquilo que me cativou naquele famoso momento foi Francisco, o encontro com o leproso, o encontro também com o lobo, para dar a paz, comunicar a paz. Este abraço, este reencontro ao mais pobre e necessitado, foi aquilo que despertou e abriu o meu coração. E entrei na família franciscana. Talvez, se tivesse conhecido antes a vida e a santidade de São João de Deus, hoje estivesse entre o Fate Bene Fratelli, Ecco, como se diz em italiano. muito bem, muito bem. E, de facto estaria na mesma com um santo que também nasceu em Portugal e também, neste caso, morre em Granada, morre em Espanha, mas também quase que saídos de um país e entrados noutro, não é? Como cidadãos do mundo, não é? Porque o bem está, fazer o bem não tem lugar, como São João Deus também dizia. Hoje a sua missão enquanto religioso é qual é a sua missão hoje enquanto religioso? Sou pároco numa paróquia, duas paróquias, em Chelas, aqui em Lisboa, São Massimiliano Kolbe, do Vale de Chelas, e Santa Beatriz da Silva. E, portanto, As duas bem diferentes do ponto de vista são de bastante desafios diferentes, de apesar de comunidade. estar no mesmo vale, não, de Chelas, mas são realmente 1 quilômetro de distância, mas a vida pastoral é um bocado diferente. Não é melhor ou pior, é diferente mesmo, sim. há prós Com e desafios contras. diferentes. Sim, exato. E tendo de orientar com outros 3 freis esta unidade pastoral, acho que é importante porque o positivo, a riqueza, os talentos de uma paróquia ajuda a outra. Sim. E vice-versa. Portanto, tenho este papel e temos também 2 centros sociais, que pelo menos o de São Massimiliano Kolbe surgiu há 40 anos, juntamente com a paróquia, porque de fato era toda uma zona, a zona oriental, não sei se conhecem esta zona oriental de Lisboa, nos anos 80 foi terra deserta, primeiro desértica, que depois foi ganhando população através de barracas vindos de Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Goa, etc. Mas também do norte de Portugal, Castordeire, vários distritos, Lamego, Viseu, etc. E, portanto, os freis chegaram na altura certa para acolher, assistir do ponto de vista religioso, mas também social. E há também hoje uma boa dinamização com a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e várias associações da caridade, etc. Entretanto, estas barracas foram transformadas em edifícios portanto, o nosso papel é de conduzir e integrar também estas várias etnias e culturas. Mesma língua, mas cultura, vida, até alimentação, não apenas a nossa italiana muito longe, mas também toda esta diversidade. E parece fácil porque é a mesma língua,
mas a cultura é muito mais forte e também a expressão da fé, que é vivida de maneira diferente. E termina, o Sr. Padre termina num pormenor em que eu queria pegar, nesta expressão da fé, exatamente. A Páscoa é o epicentro da nossa fé, certo? Porquê é que temos tanto medo da morte, então? Porquê é que é tão difícil encarar a morte quando ela, de facto, é uma passagem? Sim. E olhando para os santos, desejavam mesmo este momento que nós um bocado espanto. Desejavam a morte? Não, desejavam o encontro completo com o Senhor, que procuravam no dia de hoje, no dia a dia, através do Cristo presente nos irmãos necessitados e ainda mais no céu. Sim, ainda acho que a nossa fé deve crescer muito. E É também, triste, é uma fé triste, sim, sim, quando devia de ser mais focada na alegria. sim. Vejo também quando acompanho famílias nos funerais, tocamos mesmo com mão a falta muitas vezes de esperança, ou melhor, uma vida de desespero. Pessoas que tentam ser felizes e tudo, mas nestes momentos de prova da nossa alegria pascal, de esperança, lá constatamos e vemos por vezes também reações dramáticas das pessoas de desespero que provavelmente tudo é um acumular, uma falta de... Sim, ainda na cabeça a nossa fé nos diz, mas depois na vida diária vivemos com pouca esperança e, portanto, com este medo não apenas da morte, mas da doença, etc. Basta só quando sabemos que alguém tem uma doença, parece que já esteja morto. Sim, sim. Aqui acho que nós, freis, principalmente devemos ser profetas e, primeiro, também testemunhar a esperança e... Essa alegria, não é, da Sim. vida. Hum, Imagino com duas paróquias, com uma vida religiosa de comunidade também, haja pouco tempo para que lhe vou perguntar, mas imagino que também consiga ter um bocadinho de tempos livres. Um tempo livre. Sim, O que é sim. que faz nesse tempo livre? Gosto de andar de bicicleta. De fato, quando eu cheguei aqui em Lisboa há 6 anos, 2017, que andava de um lado do outro de bicicleta, apesar de não ser fácil, Nada, sim. mas todos olharam, oh, Frei, bicicleta, porque me dá um sentido de liberdade, porque posso parar, posso contemplar a natureza, posso entrar onde os carros não podem entrar, em pequenos passeios, etc. E posso parar para conversar com as pessoas, de carro não se pode fazer. Portanto, a bicicleta dá-me mesmo... Se for, ainda não consegui, mas se conseguisse arranjar um pequeno grupo, ainda melhor. Mas também gosto muito de ler. Ler de tudo. De tudo não, mas bastante que dê asas a minha mente e a minha vida. Portanto, não apenas livros religiosos, mas também de narrativa, etc. E, sim, tudo aquilo que alimenta também alegria e esperança, sem esquecer o momento dramático que estamos a viver. Mas precisamos, como perguntava antes, de alimentar primeiro a nossa alma para infundir nos outros a esperança, força. Está mal, mas podemos, eu e tu, pequenas gotas, mudar o mundo. O seu hábito é cinzento, mas a alma italiana que está dentro de si, que cor é que tem? Azul. Gosto do azul e o verde. Azul e o verde. Aliás, outro aspecto importante também, porque ando de bicicleta, se calhar, mas secundariamente é a ecologia. Este encontro, gosto de passear no meio da natureza. Isto inspira-me muito. Nos retiros, gosto não de ficar fechado numa capela perante o Santíssimo, etc., que é a excelência do encontro com o Senhor, mas gosto de encontrar, se calhar também aqui, a alma franciscana, contato, porque a criação fala-me e inspira-me.
Hum, exatamente porque esta espiritualidade vem ter connosco, não é? Nós ouvimos, Deus vai falando connosco nas nossas coisas do dia a dia. Eu perguntar-lhe-ia, a Igreja tem que estar mais nas redes sociais, vou fazer aqui uma ligação com as coisas do dia a dia, com os jovens, com as redes sociais, o digital. Estamos pouco lá, estamos pouco nas redes sociais, estamos pouco a dar um bom exemplo de utilização das redes sociais para aquilo que elas de facto devem servir. Sim, devo dizer que também há muito bom exemplo, por exemplo, o Patriarcato de Lisboa apostou um pouco isto o ano passado, quer dizer, ano 2023, houve uma formação por todo o presbitério sobre a comunicação, etc., e depois a utilização. E foi muito boa. Efetivamente, na nossa formação, como clero e como frades, carecemos um bocado, é uma lacuna este aspecto. E temos os meios, mas por vezes não sabemos utilizá-los, comunicar corretamente, e também o silêncio onde for necessário. A Igreja e também nós, frades, sim, temos de melhorar isto. Não por comunicar, ter um meio para se exibir, mas para comunicar a verdade, o Evangelho, uma palavra boa, testemunhos. Sim, temos de crescer nisto. Apesar de, nestes últimos anos, acho que estamos a fazer alguns passos à frente, porque, sim, é fundamental. Eu vou fazer-lhe uma pergunta ao contrário. Habitualmente nós perguntamos qual foi a última boa ação que fez, e eu vou perguntar-lhe ao contrário. Não, vou ir buscar o menino, mas agora o jovem que está aqui. Qual foi a última marotice que fez aos seus confrades? Fez de certeza alguma. Uma brincadeira que tenha feito na sua comunidade. Sim. Que se possa contar, obviamente. Não, não procuram. Não, por vezes, sim, eu sou um brincalhão. Isto sim, é verdade, sempre. E, portanto, alguma vez diz, não, Tibério, sério, um pouco. Mas, às vezes, não, é mais no sentido de, sim, brincar, gozar sim, por palavras, etc. Ou fazer desaparecer algumas coisas, isso. vai lá, ou surpreender, sim, gosto neste sentido, etc. E depois nem sempre tenho uma medida, etc., que posso exceder, e tal, o outro fica enfurecido. Não, desculpa, era só uma brincadeira. E à volta destas coisas que às vezes fazemos, mas que às vezes nos acontecem, sendo sacerdote há quantos anos, se me permite? 23. 23 Desde anos. 13 de maio de 2000. A minha pergunta é, de certeza que já lhe aconteceu alguma situação menos comum, vamos dizer assim. Estou a pensar em alguma partícula que tenha caído, em algum cálice que tenha derramado. Conte-nos uma situação que lhe tenha acontecido assim menos, que o tenha deixado, e agora o que é que eu faço? Sou eu que estou a celebrar? Estou eu que... Isto não correu como era esperado? Apanha-me um bocado de surpresa, porque eu, nestas coisas, depois tendo sempre de esquecer, basta. Mas é um pouco por causa disso, porque o vejo tão certo, não é? Que sim. Gosta das coisas mais... tudo bem feito, não é? Imagino o Frei Tibério que gosta das coisas bem principalmente também a liturgia, porque acho que realmente é um encontro com o Senhor, além de ser comunitária, portanto eu gosto de não brincar com aquilo. Mas não brincar, eu digo alguma coisa que lhe tenha acontecido sem... É mais nas leituras, por exemplo, que troquei. Aliás, agora já estou a lembrar. Primeiro ano em que cheguei em Portugal, não aqui em Lisboa, mas em Coimbra, ano 2001. Primeira Páscoa, 2002. E então, era jovem, pensa-se sempre, tem uma bonita voz, vai cantar o precónio. E então,
cantando pregoni, eu fiz vários ensaios, etc. Só que na altura em que se apresenta a uma passagem que se fala do sírio, etc., este sírio fruto da cera das ovelhas, diz, das ovelhas. E depois da ovelha estava no e sim, esta coisa foi engraçada porque todos repararam. Claro, claro. A cera das ovelhas. Foi motivo depois na comunidade, na sua comunidade, para uma boa brincadeira. Sim, esta foi. Depois aprendi também a rir por cima disso, portanto não fiquei zangado. Claro. Eita. Foi bom, são estas coisas. Eu vou aproveitar neste momento tão alegre com o Frei Tibério para nos despedirmos de cada um de vós que nos está a ver. Pedir-vos para que se mantenham atentos ao próximo momento em que vamos trazer mais uma alma junto aqui dos Irmãos de São João de Deus para conversarmos um pouco mais com uma nova vida. Não fica à espera de que o vamos chamar. Lembre-se que daqui a uma semana estaremos de novo junto de si e com a despedida que faço também agradeço ao Frei Tibério Zílio que tão simpaticamente veio trazer-nos a sua alma abençoada. E agora sim, já lhe posso perguntar Posso porquê já desvendar este Exatamente. segredo. Sim, é que afinal, ao longo de todos estes anos, décadas da minha vida franciscana, de consagração, Francisco ajudou-me. Ele sabia que Deus o perdoava na sua vida passada, etc., mas ele não se perdoava a si próprio. A certo ponto fez esta experiência do perdão do Senhor. E daí foi para frente com toda aquela alegria que conhecemos, mesmo nos últimos anos, no meio de muito sofrimento. Eu, olhar agora para trás, experimento que muitas vezes, com a minha cabeça, nós falávamos de obediência, sim, obediência, mas desta maneira, percebi que, primeiro, Deus realmente é misericórdia e providência. E, afinal, devo dizer que a minha vida é abençoada porque eu apanhava sempre um caminho e, na minha cabeça, julgava que estava a seguir Jesus Cristo. Afinal, ele dava-me de vez em quando algumas pancadas e, meu Deus, assim vou cair. E, assim, desviando, com esta ajuda de Deus, percebi como era, efetivamente, este segundo o caminho certo para mim. Porque, afinal, eu acho que cada um de nós tenta sempre a zona de conforto, sentir-se agradável, assim.